O Dr. Jimmy, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo e também licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Salgado de Oliveira, mestrado e doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, tem experiência na área de agronomia, atuando principalmente nos seguintes temas: nematologia, fitossanidade, cafeicultura, fruticultura e fitotecnia. Atualmente é pesquisador na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Nós queremos agradecer a presença do Jimmy, nosso conterrâneo lá do Espírito Santo. É um prazer, uma satisfação. Só a nata do Espírito Santo está aqui, né? Seja bem-vindo, fique à vontade, Jimmy, para a sua palestra. Obrigado, professor William. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. O William é natural de São Gabriel da Palha do Espírito Santo, foi meu calouro na graduação. Tem coisas que a gente vai levar para o cemitério, né, William? Mas antes de eu iniciar aqui, deixa eu ver, cadê ele? Cadê o doutor Aristóteles? É brincadeira, né? Mas tá bom. Mas antes de eu iniciar aqui, depois eu vou deixar para o final, tá? Mas eu quero, como ficou um tempo sem a organização do simpósio, né, por causa de uma dificuldade, aí quando foi um dia antes do simpósio, nós começamos a conversar, falamos, rapaz, a gente precisa ter uma candidatura. E aí, quando cheguei aqui, eu vi o professor Marcelo Vivas, da UENF, nós vamos fazer agora mesmo. Marcelo, vem cá, por favor. Vem aqui no palco aqui. O Aristóteles não está aqui, mas... Aí eu encontrei o professor Marcelo Vivas, da UENF. Então, assim, eu conheço muita gente da UENF, onde eu fiz mestrado, doutorado, né? E o professor Almir já foi reitor da universidade, foi presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura. Aí, quando eu vi o Marcelo aqui, foi assim, estou cumprimentando o próximo presidente do simpósio. Ele... Aí eu liguei para o Almir, já fechamos um acordo. Vem cá, Marcelo. Então, o Marcelo foi contemporâneo nosso lá na pós-graduação, atualmente é professor lá na universidade. E aí eu queria que ele cumprimentasse vocês aqui e já falasse em nome da comissão. Provavelmente o presidente vai ser o professor Almir, mas ele vai fazer parte da comissão. Então, te agradecer, te parabenizar pela disponibilidade sua e dos colegas lá da UENF. Fica à vontade. Bom, pegou de surpresa. É bom que eu nem tremi. Bom, agradeço o convite, ou a intimação. A gente aceitou prontamente. Bom, boa tarde. Aproveito também para agradecer a receptividade de todos vocês, do professor William, em nome da Unemate. De vocês também, informo que me senti em casa, bem acolhido por vocês. É o que a gente pretende fazer também quando vocês forem à região norte fluminense, em Campos do Goytacazes. A UENF está de portas abertas para receber vocês. Espero que a gente consiga recurso para fazer um evento à altura do que foi esse. Sejam todos bem-vindos e obrigado. Ô, Davi, registra uma foto aqui, por favor. Ele é político, esse aí sabe. Poxa, vou fazer duas, hein? Só de caminho. Para não queimar. Isso. Obrigado. Onde pediu o Davi passar. Pessoal, então vamos lá então, agora já... É porque eu sou muito extrovertido, muito brincalhão. Eu brinquei com o colega Aristóteles quando ele desceu. Eu falei, mas faltou você convidar o professor Marcelo para oficializar, né? Como o Aristóteles saiu, resolvi fazer isso aqui. Gente, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o manejo integrado de nematóides do abacaxizeiro. Esse é um tema que não é tratado de forma constante, principalmente com abacaxi, então agradeço ao professor William pela oportunidade, mas é um bichinho que causa muito problema no abacaxizeiro. O colega Severino, lá do Pernambuco, cadê ele? Né? Então, ele
mostrou aqui, um dos trabalhos mais históricos da nematologia do abacaxi foi desenvolvido, né, lá há muitos anos atrás, em Pernambuco. Né. Então, os fitonematóides são considerados um dos principais fatores limitantes à produção de abacaxi, não só de abacaxi, como da maioria das plantas cultivadas. Né. Causam severos danos nas plantas, porque infectam as raízes, e aí necrosa as raízes, apodrece as raízes, dificulta a absorção, né, a translocação de água e nutrientes. E aí, no abacaxi, o que acontece? As plantas crescem menos, desenvolvem menos, e aí vai dar um fruto de menor tamanho, de menor valor comercial. Mais de 100 espécies de fitonematóides são registradas no mundo todo atacando abacaxi. No Brasil, os mais danosos são do gênero Pratilencos, principalmente Pratilencos braquiurus, e do gênero Meloidose javanica incógnita, diferentes espécies, e Rotilencos reniformes. Nas principais regiões produtoras do Brasil, esses nematóides estão presentes e causam danos, né, na cultura. E esse trabalho aqui, eu comentei com o colega Chumbinho, né, foi feito lá na universidade, na UENF, em 2014, foi um estudo da interação do nematóide com a cochonilha do abacaxi e o vírus. E aí foi confirmado que o maior prejuízo que era visto na região não era causado apenas pela cochonilha, né, com a murcha, mas sim por causa da presença do nematóide. Por quê? É que eu vou comentar aqui mostrando algumas coisas da região. A região norte fluminense é uma região histórica de produção de cana-de-açúcar, e geralmente eles plantam o abacaxi depois, em sucessão, em rotação com a cana, e a maioria dos nematóides que atacam a cana-de-açúcar, atacam o abacaxizeiro. Então, fica fazendo a multiplicação dos nematóides, e cada vez que planta a cana fica pior, e quando vem o abacaxi sofre mais ainda. Então, olha aí quando começou os trabalhos de estudo de nematóide no Brasil. 1887, né, nós éramos ainda nem república, Dom Pedro II trouxe esse pesquisador, Jobert, ele começou o trabalho, e esse pesquisador suíço, Emílio Gueldi, foi que descreveu a espécie Meloidose exígua, que destruiu a cafeicultura do Rio de Janeiro. E aí o rio passou a produzir cana, e o café foi para o Paraná, foi para São Paulo, mas eles levaram as mudas infectadas e os nematóides foram juntos. Tá certo? E aí, eu gosto de colocar essa foto, gente, porque é o seguinte, o nematóide é uma minhoca cortada em 1000 pedaços. Então, ele é um formato de uma minhoca microscópico, que a gente só consegue enxergar no nematóide. Mas ele tem todos os órgãos, ou similares a nós, ou muito mais evoluídos do que nós. Certo? Então, ele não tem olhos, por exemplo, mas lá na cabeça, desculpe, ele tem órgãos sensoriais, que ele, através, a planta respira, né, e aí ela exuda açúcares e tal, através dessa concentração de açúcares, CO2, no solo, ele migra no solo e acha as raízes das plantas. E esse aí é um ciclo de vida de meloidógeno, por exemplo. Do ovo ao adulto, passa por 4 equidizes, como se fosse uma troca da casca. Né? Não tem a cigarra, quando ela vai voar, ela agarra num ramo lá, troca a casca e voa. Esse nematóide também, ele troca 4 vezes a cutícula para conseguir crescer e completar o ciclo. Só que esse ciclo dura em torno de 30 dias. Então, vocês imaginam um organismo que tem um ciclo de 30 dias, e aí ele consegue multiplicar de 10 a 12 vezes no ano, dependendo de qual hospedeiro que nós estamos falando. Por que o nematóide é um problema gravíssimo na soja, nos grãos, por exemplo? Né? Porque ele ataca logo no início do período que a planta está em formação, e os produtores fazem qualquer coisa para tentar controlar, principalmente no início. Então, aqui, ó, o ovinho, deixa eu voltar aqui, do ovo eclode as larvinhas, né, que é o J2, sempre penetram pelas raízes mais finas. Isso aí a gente pega uma raiz, né, colore com fucsina, você vê os nematóides lá dentro. E aí, gente, aquilo ali está mostrando o seguinte, qual que é o estágio infectivo? Lembra que eu mostrei lá do ovo, J1, J2, até o adulto? Pratilencos, desde a larvinha do J2 até o adulto, todas as fases infectam a planta. Por que isso é importante a gente saber? Para saber
quando é que você pode adotar uma medida de manejo para quebrar o ciclo nematóide. Meloidógeno, se você quebrar ali no segundo, você vai ter uma eficiência muito maior de controle, certo? Pratilencos e Rhodophyllus similis, por exemplo, que é um nematóide importante para a banana, se você deixar ele penetrar, ele vai multiplicar e ele vai destruir todo o sistema radicular da planta. E aqui o ciclo, meloidógeno em torno de 28 dias. Pratilencos, que é o nematóide do abacaxi, da banana, da soja, do algodão e do milho, várias outras culturas, é em torno de 45 a 65 dias. Então, e aí, uma fêmeazinha de meloidógeno põe de 800 a 2.850 ovos. Então, imagine em 30 dias. Aí você põe aí, vamos pôr média de 1.000, 500 machos, 500 fêmeas. Aí você vai multiplicando isso, né, por 2, 3, 5, 10 ciclos no ano. Por isso que os grandes prejuízos dos nematóides, principalmente nas plantas mais suscetíveis. E o bichinho é evoluído. Ele tem milhões de anos de evolução à nossa frente. Ah, ficou um ano sem chover. Não tem problema. Os ovos vão entrar em dormência no solo. Meloidógeno incógnita, por exemplo, que é parasita de soja, algodão, e das fruteiras todas, o ovo sobrevive até 2 anos no solo em dormência. Se der uma chuva, uma planta brotar, emitir uma raiz, aí ele eclode e vai infectar. Outra coisa, eles atacam a maioria das plantas daninhas. Aí o que os produtores fazem? Ah, eu vou deixar essa terra descansar. Deixa no mato. Os nematóides vão ficar multiplicando no mato, certo? E eles têm diferentes modos de parasitismo. O que significa endo? Dentro da raiz, certo? Então, ele vai entrar na raiz, endoparasita migrador, e vai ficar migrando dentro da raiz de um lado para o outro, perfurando as raízes, provocando as necroses, e aí, às vezes, entram outras doenças. Por exemplo, o declínio da goiabeira, que mata a goiaba, é uma associação do nematóide com o fusário. Mesma coisa acontece no maracujá, acontece na pimenta do reino e várias outras culturas. Então, mostrando aqui, pessoal, ó, a larvinha aqui, o J2, aqui na região da cabeça, ele tem como se fosse uma agulha. E aí ele fica batendo aquilo ali na célula da raiz, até conseguir romper e penetrar, certo? E aqui é uma fêmea de... Ó, o meloidógeno, a larvinha vai se alimentando, ela, aqui dentro da raiz, ele estabelece um sítio de alimentação, a fêmea fica nesse formato obeso, né? Como se fosse uma batatinha de bicho de pé, pequenininha, branquinha, é uma fêmea adulta. Tomate, alface, por exemplo, a gente que tem muita prática, né? Você pega a raiz, passa um canivete, você consegue ver. Na soja, às vezes, consegue ver também. Forma esses caroços, por isso que é chamado nematóide das galhas, certo? Mas o nematóide não voa. Como é que a gente leva ele de uma área para outra, principalmente no abacaxi? Principalmente através das mudas, com restos de solo e através dos implementos. Agora, o nematóide ele já é um habitante natural do solo. Você pode ir na caatinga, né, que ele está lá como se fosse raspando o osso lá, né, sobrevivendo da forma que pode. Aí o cara vai, planta uma banana. Com menos de um ano, o nematóide está com a população explodindo lá e acabando com o bananal. Há poucos dias atrás, eu fui convidado para visitar uma área lá em Barra. Um grande grupo de Israel comprou uma fazenda e vai plantar 15 hectares de cacau. Aí eles plantaram a banana para fazer um quebra-vento e sombrear o cacau. Só que os caras, agrônomo, técnico agrícola e tal, não se preocuparam com isso. Perderam o primeiro cacho da bananeira. Ficou inviável comercialmente. Aí eu fui lá e falei, ó, joga essa bananeira para o chão, vamos cuidar da filha para obter o segundo cacho. Só que a fazenda tinha tomado prejuízo de R$1 milhão. Aí, assim, não, mas agora a gente só quer para proteger o cacau e tal, só que o nematóide que estava atacando a banana passou a atacar o cacau. Aí os caras ficaram doidos. E aí fez um tratamento químico, né, para a banana, para controlar, reduzir a população do cacau. Agora, então, principalmente através dos implementos e mudas infectadas, no caso do abacaxizeiro. O que a gente observa no campo? O abacaxizeiro, gente, tem um sistema radicular muito pobre.
né? A planta do abacaxi não tem um sistema radicular volumoso. E aí, quando ela está infectada pelos nematóides, ele reduz mais ainda esse sistema radicular. A planta fica com mais dificuldade ainda de absorver água e nutrientes. E aí, um ciclo longo. Às vezes, faz adubação concentrada em 3, 4 vezes só. Aí o aproveitamento dessa adubação é menor, a planta cresce menos, o fruto vai ser de menor tamanho, e, dependendo da área, vai dar fruto que o pessoal chama só de cabeça de gato, né? Fruto que tem um valor comercial reduzido. E a gente vê no campo, tamanho desigual, murcha da planta nas horas mais quentes, folhas e frutos de menor tamanho, declínio, exibição de deficiências nutricionais, isso é muito comum. Aí o produtor fala assim, nossa, eu tenho que adubar mais, tenho que pulverizar mais, mas o problema está no solo, é o inimigo oculto, né, que a gente chama dos nematóides. E redução de produção. Qual que é um aspecto muito importante? Tipo de solo. Quanto mais arenoso, mais facilidade de locomoção do nematóide, né, mais facilidade para ele reproduzir, movimentar, infectar as raízes. Então, uma área de abacaxi no solo arenoso, o nematóide vai provocar muito mais problema que na área de um solo mais argiloso. Umidade do solo e suscetibilidade do hospedeiro. Óbvio que quanto mais suscetível, maior a capacidade de multiplicação do nematóide. Aqui mostrando que a gente vê muito no campo, essas reboleiras. Um aspecto que a gente fala muito, a questão do vermelhão das folhas. Isso é nematóide. Tá? E, às vezes, está confundindo o sintoma de nematóide com murcha. Conforme eu falei para vocês, a gente vê muito no campo plantas hoje que têm a cochonilha e têm a presença do nematóide nas raízes. Aqui, ó, cochonilha, né? E aí eu coletava essas raízes, levava para o laboratório, pratilencos, meloidógeno e companhia, tudo na mesma área. Isso aí é a região lá do norte fluminense, em Campos do Goytacazes. A gente vê muitas essas reboleiras, né? Você vê um amarelão, né? Aquelas manchas na lavoura, é onde está uma concentração maior do nematóide. Por quê? O nematóide ele não atua espalhado, sempre ele tem uma distribuição agregada, né, em reboleiras no campo. Como é que nós vamos fazer? Eu ouvi aqui uma pergunta sobre soja, né? A questão do fusário e tal. Como é que você vai saber se tem problema ou não? Coletando uma amostra de solo e raízes e enviando para o laboratório. Tipo a amostra de fertilidade do solo, né? Coleta o solo em diferentes pontos, 0 a 20 centímetros, 10, 15 pontos por talhão, mistura e manda para o laboratório. E o laboratório vai verificar quais gêneros de nematóide está presente e qual a população no solo, na raiz. Por que isso é importante, gente? Por que o plantio direto cresceu no Brasil? Quem sabe levantar a mão, por favor? Por causa de um nematóide chamado Heterodera glycinis. Certo? Como é que é esse nematóide da soja Heterodera glycinis? Ele, quando termina aquele ciclo, a fêmea, ela endurecia na raiz e virava um cistozinho. Aí os produtores passavam preparando, arando, o vento levava esse nematóide a longas distâncias. E aí, esse nematóide estava destruindo a cultura da soja aqui na região. Certo? A soja em franco crescimento. E aí eles falaram assim, a gente não pode mais revolver o solo. E aí começou o estudo dos adubos verdes, que controlava o nematóide e formava a cobertura do solo para evitar que esse nematóide fosse disseminado a longa distância. E aí começou a plantar adubo verde para controlar o Heterodera, mas aí alguns adubos verdes passaram a multiplicar outros nematóides. E aí os pesquisadores começaram a estudar quais adubos verdes a gente pode plantar para quebrar o ciclo do meloidógeno, do pratilencos e de outros nematóides dos grãos. Teve um congresso na Exalc, eu acho que em 2005, e aí eles chamaram colegas agrônomos e produtores para dar o depoimento e falar sobre os problemas em soja, algodão. E foi um colega aqui do Mato Grosso, ele falou assim, na minha cidade, eu vou propor fazer um monumento do Heterodera glycinis, a fêmea. Por quê? Quando o nematóide começou a atacar a soja na região, que aí veio a questão do adubo verde, aí o produtor começou a fazer análise de solo, fazer calagem e tal, aí a soja virou outra realidade no Brasil,
mas por causa de um nematóide. E aí, vamos falar um pouquinho de manejo. Nós temos diferentes estratégias de manejo. Pode ser químico, cultural, biológico, genético. Químico. Não existe nematicidas químicos registrados no Brasil. Em outros países do mundo, sim, né? Então, o Aristóteles, o Haroldo deve estar lembrando que, há alguns anos, nós recebemos uma visita do pessoal do Havaí, não sei, a Delmonte, é Delmonte? E os caras, para conseguir colher abacaxi no Havaí, eles fazem 2 aplicações de nematicida no ciclo do abacaxi. Tamanho o problema que eles têm com o nematóide. Então, imagine que o nematicida tem um período de atuação em torno de 90 dias, eles plantavam, aplicavam nematicida, passavam 90 dias, fazia outra aplicação para garantir a produção, mas um custo altíssimo, né? E a questão de periculosidade desses produtos é muito grande. Só reforçando, pessoal, os produtos mais perigosos que a gente tinha no mercado são os nematicidas. Eram os nematicidas, né? O Temic, né, que era o chumbinho, Counter, Furadan, são os nematicidas. São os produtos mais tóxicos que a gente tinha no mercado. Saíram, não existe produto registrado para abacaxi, e a gente tenta adotar outras medidas. Evitar a introdução. Como? Principalmente tomando cuidado no uso dos equipamentos, né? Fazendo a limpeza quando vai de uma área para outra, principalmente questão de agricultura familiar, né? Que o mesmo trator faz vários serviços e tal. Evitar solos contaminados. O nematóide está presente em quase todos os solos. Qualquer lugar que você for coletar uma amostra de solo, vai ter algum nematóide presente lá. Preparo do solo. Esse foi um trabalho interessante, foi feito na UFLA. Se você faz uma aração e você faz uma irrigação, quando umedece o solo, os ovos do nematóide percebem assim, opa, choveu. Tem umidade no solo, as plantas vão brotar, vão emitir raízes. Aí os nematóides eclodem. Mas como não tem a planta, a larva vai eclodir, mas eles vão morrer. Então, isso foi um trabalho feito para feijão, que funciona muito bem, né? Então, se você tem uma área, eu tenho uma área de soja, quero plantar abacaxi, revolva bem o solo, né? Se você não for plantar um adubo de cobertura e tal, revolva bem o solo, faça esse trabalho para expor os ovos do nematóide aos raios solares, e aí você vai diminuir a população. Utilizar mudas sadias, cultivares resistentes, eu vou mostrar uns dados. Não existe material assim com alta resistência. Alqueve ou pousio, qual que é a diferença? O pousio é você deixar o solo lá descansar com a vegetação espontânea. É errado. Por quê? A maioria das plantas daninhas multiplica os nematóides, certo? Picão, trapoeraba, marmelada, caruru, qualquer essa lista aí. Multiplica um, multiplica 2 ou multiplica vários ao mesmo tempo. Então, o que significa alqueve? Você deixa o mato lá um período, passou um período, ele brotou, você desseca, né, que aí vai matar o mato e vai matar os nematóides que estão nas raízes. Rotação de cultura, manejo biológico e manejo químico, eu falei, já não tem. O que é manejo cultural? Preparo do solo, adubação equilibrada. Óbvio que tem a questão do custo, mas quanto mais parcelada a adubação, né, o abacaxizeiro tem um sistema radicular pobre, melhor aproveitamento da adubação. Rotação de cultura. Pode ser com a cultura comercial? Sim, desde que você saiba quais nematóides estão presentes e você vai plantar uma cultura que não permite a multiplicação. Como é que surgiu a sequência, pessoal? Soja, milho. Dessa forma. Verificaram que o milho, alguns materiais não multiplicavam meloidógeno. Só que depois veio o pratilencos, né? E aí, alguns milhos multiplicam pratilencos. Aí passou a mudar a rotação também, certo? E a adubação orgânica. Qualquer resíduo orgânico, além de liberar nutrientes no solo, eles favorecem a multiplicação dos inimigos naturais, certo? Já existem vários trabalhos, torta de mamona, esterco bovino, né, cama de frango, vários. Por exemplo, palha de café, eu sou do Espírito Santo, minha região é produtora de café. A palha de café a gente usa muito porque ela libera um composto chamado furfural que tem um efeito nematicida direto. Uma curiosidade, tem várias regiões que têm resíduos que têm efeito nematicida, controla pragas, doenças, e os produtores jogam fora. Um exemplo é a manipoeira. A região lá do Recôncavo, na Bahia,
tem várias casas de farinha. E eles produzem muita mandioca e muito inhame. Qual que é o maior problema do inhame no Nordeste? Nematóides. A manipoeira controla o nematóide e o pessoal joga fora. Às vezes, de forma até inadequada, nos corgos, joga fora e tal, e não usa. Mostrando aí a questão de preparo de solo. Isso é muito característico lá no sul do Espírito Santo, norte do Rio. O pessoal plantar na areia. Você não vê nenhuma planta daninha, você não vê nada. E aí eles preparam o solo, passam um herbicida pré-emergente naquilo, começou a vir um matinho, eles passam de novo e tal. Sempre o solo muito exposto. Isso aqui é o caminho. Aproveitar, incorporar o resíduo orgânico, melhorar o teor de matéria orgânica no solo, aí você vai estar aumentando os inimigos naturais do nematóide, certo? Principalmente fungos e bactérias no solo. Opa, estou voltando. Pronto. Isso aqui eu coloquei um exemplo seguinte. No perímetro do Projeto Formoso, em Bom Jesus da Lapa, o perímetro tem em torno de 13 mil hectares, em torno de 10 a 11 mil hectares em banana. Qual o principal problema dos produtores? Nematóides, e no caso da banana prata, nematóides junto com o fusário. E aí, o que os produtores fizeram? Eu falo, vocês têm que jogar matéria orgânica. Para comprar esterco, o esterco vem das granjas lá da região de Feira de Santana, caríssimo o frete. Aí eles começaram a montar esse sistema, certo? Com criação de cabrito, qualquer coisa pequena, para fazer esses tanques com matéria orgânica e jogar via sistema de irrigação. Melhorou muito, minimizou muito a questão dos nematóides por causa da melhoria da biota do solo. Rotação de cultura, o caso que eu citei quando começou o problema de nematóide na soja, surgiu essa espécie aí, o estudo, é a mais utilizada hoje no sistema plantio direto, a crotalária de várias espécies, né? Mas nós temos diferentes plantas de cobertura verde, certo? Crotalária, né? As braquiárias, feijão de porco, mucuna, nabo forrageiro. Depende muito da região e depende muito da cultura que vai ser utilizada depois, certo? Alguns exemplos aí, né? As braquiárias, por exemplo. Mas o que é importante fazer a análise nematológica? Porque se tiver, por exemplo, um pratilencos lá em alta população, você não pode pôr uma planta de cobertura ou um cultivo que é suscetível ao pratilencos. Senão ele vai multiplicar essa população e quando você vier com sua cultura de interesse, né, você vai ter mais problema ainda. É o que acontece muito no norte fluminense que eu já citei. Agora está melhorando um pouquinho, porque a mandioca subiu de preço, e aí os produtores começaram a intercalar mandioca e abacaxi, né? Então, quando planta mandioca, dá uma quebrada um pouco na população do abacaxi. Mas quando é a cana justamente em sucessão com o abacaxi, tanto a cana sofre com os nematóides, quanto o abacaxi depois. E eu coloquei essa foto aí, sei lá do Tocantins, é o produtor que o colega Aristóteles falou, do Glauco. Ele plantava muito abacaxi, mas aí a soja aumentou de preço, o pessoal do sul não larga a soja de jeito nenhum, ele parou de plantar abacaxi e voltou a plantar soja. Mas por que eu coloquei essa foto? Era um produtor top, ele tirava o abacaxi, plantava uma planta de cobertura e depois voltava com o abacaxi. Só que o plantio dele estava ficando pior, mesmo usando adubo verde. Qual que era o problema? Ele coletou uma amostra, mandou para mim, estava lotado de pratilencos. E ele estava plantando material que era suscetível a pratilencos. Então, ele estava multiplicando pratilencos para o abacaxi. E aí eu sugeri mudar o adubo verde, e ele fez isso, certo? Manejo biológico, é importante ferramenta hoje na maioria das culturas, né? Eu trabalho na Embrapa com abacaxi, banana, citros, mamão e maracujá, né? Então, o controle biológico hoje para nematóides é essencial, certo? Hoje é uma das principais ferramentas, desde que bem utilizado. Por quê? É um baixo custo comparado aos químicos, questão de intoxicação muito baixa, fácil aplicação, não deixa questão de resíduos, né? Não causa efeito danoso ao ambiente, só que a única coisa que pode ser feita para a agricultura orgânica, só que nós temos diferentes agentes de controle, e aí é preciso avaliar, porque um produto que é desenvolvido lá para o sul, o clima lá é diferente, a população é diferente do solo,
ele pode não ter um efeito aqui. Então, os produtores têm que testar os diferentes produtos, certo? E, além disso, nós temos mais de 200 inimigos naturais aos nematóides. Fungos e bactérias, principalmente. Fungos predadores, né, dentre os vários fungos que atacam, que controlam os nematóides, principalmente dos gêneros Poconia, Paecilomyces e Tricoderma. A maioria dos produtos à base de fungos são com esses 3 fungos, certo? Então, você vê lá, Tricoderma, Tricodermil e tal, é a base de Tricoderma. Só que os produtos à base de bactérias cresceu muito no mercado. Por quê? As empresas estão formulando produtos, 1, 2, 3 ou até mais agentes de biocontrole. A maioria desses gêneros da bactéria do Bacillus subtilis, né? Bacillus liquiniformes, várias outras espécies de bactérias, mas principalmente do gênero Bacillus. Tá? O que é que nós temos que fazer? Tem vários produtos comerciais no mercado. Avaliar a questão de eficiência deles no ambiente de vocês. Por exemplo, alguns produtos você pode misturar com produto químico que não tem incompatibilidade. Outros não. Por exemplo, se você vai trabalhar com fungicida, você não pode pôr um produto à base de fungos. Certo? Eu sou cafeicultor, pessoal, lá no Espírito Santo. Então, eu uso de tudo, testo de tudo, né? E hoje, apesar de estar usando cultivares de café resistentes, toda aplicação que eu vou fazer para controlar ferrugem, bicho mineiro, que é via solo, eu ponho nematicida biológico. E a gente tem diferentes empresas hoje no mercado. Várias, cresceu muito. No Congresso de Petrolina, um colega foi fazer uma palestra, e ele falou assim, até 2030 nós vamos ter, o mercado de biológico vai superar o de químico. Eu falei, esse cara está doido. Dentro de 10 anos, mas está caminhando para isso aí. Está crescendo muito a utilização de produtos biológicos nas principais cadeias produtivas do Brasil. Genético. Não existe. A gente faz um trabalho, né, lá no melhoramento, o colega Davi lá, o Aristóteles testa quais materiais resistentes à fusariose e a gente avalia o comportamento em relação aos nematóides. Então, nós fizemos esse trabalho em 2014 e a gente vem fazendo com diferentes genótipos. Aqui estão os principais materiais comerciais, né? O Gold não pode nem ver nematóide, altamente suscetível, certo? Então, assim, é o abacaxi mais valorizado, mais comercializado no mundo, mas altamente suscetível. Aí você compara, por exemplo, com o Imperial já foi moderadamente resistente. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente mantém o nematóide lá em casa de vegetação, multiplica ele em abacaxi, tomate, milho e tudo, e aí multiplica o nematóide, inocula nas plantas, passa, por exemplo, ali 120 dias, verifica se ele aumentou em quanta população. Esse fator de reprodução aqui, ó, significa isso. Eu inoculei 1000, quando eu processei tinha quanto? Qual que foi a redução do fator de reprodução que está lá no cantinho? Aí você pega o pérola, vou achar o pérola aí, aqui, ó, pouco resistente, certo? Viram, então, que o Imperial deu moderadamente resistente, o pérola deu pouco resistente e o Gold deu altamente suscetível, certo? Aí fizemos esse trabalho aqui, testando os híbridos nossos novos, ó, que vai vir para o mercado, 04, 15, 61, 66, 08, o Gold. Aí o Gold já deu suscetível, não deu altamente suscetível mais. E o pérola deu moderadamente resistente. E o nematóide é o mesmo, Pratilencos braquiurus. Por que esse resultado? Populações diferentes. Uma população da Bahia e outra era do Norte Fluminense. O que isso está mostrando? Apesar de ser a mesma espécie, as populações têm níveis de agressividade diferentes. Por isso que a gente precisa fazer esses testes com nematóides de diferentes regiões do país. Certo? E aí, William, quiser, não sei se o William está por aí, quiser, quando eu for montar o próximo ensaio, quiser mandar umas mudinhas do seu material, vou ver como é que é o comportamento aos bichinhos lá. Tá? Então, gente, a gente faz esse trabalho, mas mostrar para vocês o seguinte, ó, dos híbridos nossos novos, nesse resultado aí, você já vê que ele variou lá, ó. O 04 foi altamente suscetível, mas o 61 já deu moderadamente resistente, um resultado interessante. Se o material já tem uma certa resistência
e você adota uma prática de manejo para reduzir a população nematóide, essa planta vai sobressair no campo e tem tudo para produzir um fruto de boa qualidade. Então, questão do nematóide, não existe bala de prata. Tem que procurar adotar diferentes medidas de manejo. Primeiro, evitar a entrada de materiais contaminados na área. Práticas de manejo cultural, bom preparo de solo, melhoria da matéria orgânica do solo, adubações equilibradas. Eu sou cafeicultor, eu não uso adubo químico mais, somente químico, eu uso adubo organo-mineral. Então, assim, uma coisa que vem mudando muito ao longo do tempo. Você usa adubo menos concentrados, mas o aproveitamento pela planta é melhor. A matéria orgânica, apesar de ser pequena, melhora a questão da absorção dos nutrientes, né? E eu tenho reparado isso ao longo dos anos. A gente precisa evoluir. Questão de manejo genético. Você não vai mudar a variedade, porque você está produzindo para o mercado. Então, sabendo que aquele material é suscetível, você tem que adotar a prática de manejo para não permitir que o nematóide prejudique a planta, ou tente minimizar isso. Manejo químico. Não tem produto químico registrado no Brasil, apesar das empresas estarem investindo muito agora, principalmente para grãos, né, hoje, café, cana-de-açúcar, que são as principais culturas que demandam, que tem muito problema com nematóides, já está tendo novos produtos registrados no mercado. E eu queria mostrar isso para vocês. Esse material aí foi desenvolvido juntamente com a Jubá e Vitória, e eu gosto muito desse material. Esse material, gente, o BRS Imperial, é um material que tem a qualidade de fruto muito similar ao Gold. E ele, por ser menos aquoso, como pérola, é um material que pode ser trabalhado para até mesmo exportação. Como eu trabalho na equipe de pesquisadores de mamão, a maioria dos produtores, exportadores de mamão, que estão no Espírito Santo e sul da Bahia, querem esse material para exportar. E aí eles me falam assim, doutor, me arruma um parceiro, eu banco o cara para ter essa fruta. E a gente não tem. O Gabriel sabe da história lá no CEAGESP. Esse fruto aí no mercado municipal de São Paulo vale de R$ 79 a R$ 129 reais o quilo. E não tem. Certo? É um fruto para mercado nobre. Não é um fruto para ser vendido em beira de estrada. É um fruto para ser vendido em boutique de fruto para quem tem dinheiro. Mas se qualquer um de nós experimentar esse fruto, vai ser o melhor que já comeu de abacaxi na vida. Então, nós estamos fazendo um trabalho. Isso aqui foi um ensaio lá dentro da Embrapa, que nós fizemos junto com os colegas da irrigação, para estudar diferentes lâminas de irrigação. E eu falei, vou testar um negócio aí. Testei diferentes aminoácidos e produtos hormonais para enraizamento e crescimento do Imperial. Nós induzimos plantas com 8 meses e produziram esses frutos que vocês estão vendo aí. Então, o Imperial é como se fosse uma vaca girolanda. O pérola é um pé duro, você solta ele para o pasto lá e ele se vira. O Imperial não, é uma vaca girolanda. Você tem que pôr ele no coxo, tratar bem tratado, irrigado, bem cuidado, para ele dar um padrão de fruto desse aí. Mas um frutinho desse aqui vale 10 conto na roça. Certo? E o professor Dionei comentou aí, do produtor vendendo pérola R$ 4,00 e dando risada. Né? Mas aqui nós fizemos um trabalho, pessoal, usando... Hoje tem muito produto no mercado, à base de extrato de algas, aminoácidos, que incrementam, né, força a planta a crescer, produtos registrados. O professor Dionei comentou bem, tem muita gente usando troço irregular em abacaxi, aí, produto proibido e tal, isso é muito ruim. Então, principalmente para os jovens, para aqueles que assim, vou produzir um pouquinho de um fruto diferenciado para um mercado nobre. Aqui está uma oportunidade. Se adapta muito bem ao sistema orgânico. Nós aprovamos um projeto do Espírito Santo para a agricultura familiar. E aí nós fizemos uma parceria com uma empresa chamada Bioenergia Orgânica, que o colega Túlio falou muito. Ela está produzindo a muda para o seccionamento de talo. Nós estamos comprando essa muda, montando unidades para os produtores lá no Espírito Santo. Por quê? Há uma demanda grande desse fruto, só que a gente não tem produção. Teve um problema muito grande, que não tinha mudas disponíveis, né? Para os novos híbridos, a Embrapa está fazendo um trabalho para melhorar isso, mas eu acredito muito que isso é uma grande oportunidade, né, para produtores, principalmente para agricultores familiares,
de fazer um trabalho com isso aí. Obrigado pela atenção, estamos à disposição.